O Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do Brasil, sofre pressão popular por todos os lados da sociedade. As contradições do STF, suas lutas internas, elas ficam expostas cada vez mais na TV Justiça e também na internet. Quem conseguirá esquecer dos debates coléricos entre o ministro Gilmar Mendes e seu antagonista, ministro Luiz Roberto Barroso? Se por um lado é bom que haja maior transparência e conhecimento sobre as decisões judiciais por parte dos brasileiros, por outro, é inegável que toda essa pressão sobre o STF tem politizado e muito as decisões da Corte. Por tudo isso, em menos de uma década, o Supremo passou de papel de herói para vilão da nação. O programa Laura Campos Entrevista de hoje tem o prazer de conversar com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, que também é coordenador do Supremo em Pauta, dedicado à observação das ações do STF, Rubens Gleiser. Rubens lançou há pouco tempo o livro Catimba Constitucional, o STF do antijogo à crise constitucional, que trata sobre a cada nova polêmica envolvendo o STF. As respostas surgem com a ajuda daquela noção familiar que todos nós temos aos jogos de futebol e que passa a ser utilizada para explicar os conflitos institucionais relevantes da história recente do Brasil. Professor Rubens Gleiser, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Laura. A honra é toda minha. É um grande prazer. Um abraço a todos que acompanham o programa. Rubens, eu já quero saber o porquê do título do seu mais recente livro, Catimba Constitucional, o STF do antijogo à base constitucional. Quem gosta de futebol sabe que catimba é um termo muito usado no jogo. Mas por que catimba constitucional? Os nossos ministros estão catimbando a Constituição? Interessante você ter trabalhado com o título do livro, porque a catimba no futebol é um pouco esse espaço do que trabalha ali onde não é ilegal, sabe? Você tem algo que é legal, mas é o antijogo. A catimba é o antijogo. Ela burla a complexidade. É aquela conduta que, se é feita um pouquinho, ela dá até um sabor, dá uma apimentada no jogo. Mas se tem muito da catimba, o jogo começa a ir um pouco ladeira abaixo. Tanto que alguém que faz uma bela de uma catimba pode ser um ótimo jogador, mas o jogador catimbeiro é aquele que a torcida já não gosta tanto, começa a ser desvalorizado. Então, a ideia de trabalhar com catimba constitucional é um pouco para descrever essa situação peculiar de um tribunal, que seria do juiz, que deveria estar zelando pelas regras do jogo para garantir a disputa política em ordem, e ele mesmo está interferindo um pouco no jogo. E isso ajuda a explicar muito mais do que o STF tem feito, do que explicar ali o que está escrito na lei, o que está escrito na Constituição. Muito do que nós acompanhamos ao longo desses últimos 5, 6 anos são mais explicadas se nós entendermos que são tipos de catimba constitucional. É uma forma de... começou como uma forma de traduzir algo que existe na literatura norte-americana, que chama Constitutional Hardball, que é toda uma alegoria baseada no beisebol, que para cá não ajuda. O que ajuda aqui é o futebol. Só que trabalhando um pouco com essa alegoria com o futebol, eu fui vendo que o futebol parece muito mais com a política do que o beisebol ou qualquer outro tipo de esporte. Tem jogada individual, tem todo mundo ali tem um papel, gandula pode catimbar, enfim, você tem algo coletivo, é muito dinâmico, não é estático. Então, o futebol também serve como uma plataforma para pensar essas disputas acirradas que nós vemos entre executivo, legislativo e judiciário. Então, foi uma forma de tentar ajudar cada um a compreender sozinho, um pouco melhor, sem ficar vendido, sem ficar dependendo da explicação de um ou de outro. Agora, professor, quais foram os principais eventos políticos e jurídicos que você se debruçou para fazer essa análise? Quais foram os eventos que os juízes praticaram a catimba? Olha, Laura, foram muitos, né? Eu me servi para escrever esse livro da condição de observador rotineiro do STF desde 2012. Eu acompanho todas as sessões do plenário do STF e acompanho processos no tribunal, tudo que envolve o tribunal desde 2012, desde o julgamento do mensalão. Foi um grande marco
ali para a relação do STF com a opinião pública. Mas acho que a partir de 2015 nós começamos a ver ali, especialmente pela Lava Jato, por uma demanda mais acentuada de que o judiciário tivesse um protagonismo no combate à corrupção, um protagonismo em acertar a política. Nós vimos mais e mais esses lances, essas jogadas de catimba que surpreendiam a todos. Coisas que ninguém imaginava que podiam ser feitas, passaram a ser feitas. Então, foi possível prender um senador da República, o senador Delcídio do Amaral, de um jeito que ninguém imaginava que seria possível prender um senador. Foi suspenso o mandato do Eduardo Cunha. Ninguém cogitava que era possível o judiciário suspender o mandato de um parlamentar. Por aí vai. Então, uma parte do livro vem retomando esses vários exemplos, esses vários casos estranhos, que são aqueles que a gente não consegue explicar bem, né? Então, a mídia traz os especialistas, professores de direito constitucional, professores de direito penal, para explicar um pouco o que aconteceu. E nós, professores, às vezes ficamos um pouco de mãos atadas, porque trazer para a população o que diz a lei ou que era decidido anteriormente não explica bem o que está acontecendo. Tem uma cara meio estranha. A catimba ela é marcada um pouco por aquela atuação que ela é lícita, ela não é irregular, mas ela parece ter uma certa ilegitimidade. Parece que não era isso que pode fazer, mas não deveriam estar fazendo isso. E a catimba já foi utilizada para prejudicar ou auxiliar, beneficiar todos os tipos de atores no espectro político. Então, em um dado momento, a catimba ajudou muito a Lava Jato, ao lavajatismo, recentemente foi contra. Então, é quase que um modo aí de atuação do Supremo que descreve muitas das coisas. Um exemplo muito recente, quando o ministro Cássio Nunes, recém-indicado, faz alguns meses, ele opta, na véspera do feriado religioso de maior impacto para a população católica, suspender, liberar os cultos religiosos das restrições sanitárias que tinha, né, por um pedido que já estava no gabinete dele há algumas semanas e meses. Ele faz isso para ter uma adesão, uma pressão popular à sua população e dar visibilidade para a sua decisão. Se ele desse assim que recebeu, ela poderia ser derrubada pelo restante do tribunal. Então, assim, não foi ilegal o que ele fez, mas parece uma deturpação do poder dele. Talvez um pouquinho surpreendente, né? A catimba tem um pouco essa surpresa, né? Ela gera um pouco essa perplexidade. Ela pode fazer isso, né? O poder até que pode, mas não está certo também. Professor Rubens, pelos exemplos que você acabou de citar, quando você usa o termo catimbar, parece que quer dizer que o sistema jurídico ele decide milhares de embargos com base no seu livre convencimento, né? Na agenda do dia. Mas nos momentos cruciais, o STF não foi fundamental para preservar a nossa democracia? Por exemplo, na pandemia, cá entre nós, foi o STF, ele fez vários gols, né, por assim dizer, em termos do futebol. Foi ele quem segurou as pontas quando a torcida estava invadindo o campo, né, o árbitro manteve a autoridade. Você concorda com isso? Eu concordo, eu acho que existe um pouco essa tendência na polarização do debate, que vai ter que falar que o STF é todo bom ou todo mal, ou que determinado ministro é um vilão ou é um herói, ou um juiz é um vilão ou é um herói. E não é assim, as coisas são mais ambíguas, são nuançadas, né? Então, fazer um livro para criticar determinadas decisões do STF não quer dizer que eu estou aderindo a fechar ele, nem nada do gênero. Na pandemia, a atuação do STF tem sido crucial. Na agenda ambiental tem sido crucial. Eles têm colocado uma série de limitações a ações inconstitucionais do governo que têm sido muito importantes para preservar o equilíbrio democrático. No entanto, eu acho que o que o livro chama a atenção é que esse modo de agir que, por vez ou outra, é surpreendente, por vez ou outra, um ministro toma uma decisão totalmente polêmica e excêntrica, que vai contra a jurisprudência, ela vai cobrando um preço da reputação do tribunal com a opinião pública. Um problema que o STF tem hoje é que, mesmo quando ele acerta, as pessoas vão suspeitar que ele acerta pelos motivos errados. Não que ele realizou um controle da pandemia com base na Constituição, mas com base na sua orientação política, ou coisa do gênero. Eles terem catimbado
por tanto tempo, junto à população cria a impressão que, assim, tanto faz o que está escrito na Constituição, o que importa é se o processo está na mão do ministro fulano ou ciclano. Isso é horrível. Para o judiciário isso é fatal. Um tribunal ou juízes precisam ter sua autoridade baseada nas leis. Quando depende um pouco da sua afinidade ou concordância com o que o juiz está dizendo, acabou, ele perde muito da sua força. E a Catimba Constitucional é um livro de denúncia para dizer o seguinte: olha, cuidado, porque a gente pode chegar estamos chegando muito próximos de um dia em que alguém vai simplesmente dizer assim, não obedeço. E aí a gente vai ter um problemão. Pelo que você acabou de dizer, muitas vezes, nós nos deparamos com alguma decisão do Supremo que nos faz perguntar, mas eles podem fazer tudo isso? Né? Nós vemos tomadas de decisões não ilegais, mas muitas vezes, como eu acabei de dizer, surpreendentes. Qual o limite entre a interpretação da lei, já que o direito não é uma ciência exata, cada um interpreta como quer, e a catimba, né, que seria uma interpretação segundo uma eventual conveniência política? É possível delimitar essa linha amarela ou vermelha? Laura, a pergunta é muito boa e acho que ela coloca a seguinte provocação: poxa, mas se o direito não é uma ciência exata, tem interpretação, não é a lei, tem fatos diferentes, tem circunstâncias, se cada um que entende de direito pensa uma coisa, será que é tudo catimba? Como é que é isso, né? Os especialistas têm um termo, né, que se chama jurisprudência, quer dizer mais ou menos o seguinte: olha, que tem uma tendência importante, uma consolidação de como é julgado determinados tipos de assunto, determinados tipos de ação, né? E essa jurisprudência, quando ela é forte, quando essa cultura de precedentes, quando a cultura de jurisprudência ela é forte, um juiz, mesmo que ache que, assim, no caso de indenização, de batida de carro, que, segundo ele, a pessoa que está na frente deveria pagar a indenização sempre, à medida que a gente tem centenas, milhares de decisões que falam que, olha, você presume a culpa de quem estava atrás, não de quem estava na frente, num sistema com uma cultura de precedentes forte, o juiz vai olhar e falar: tudo bem, eu penso assim, mas eu vou fazer o que os outros fazem, porque senão eu crio insegurança jurídica, senão eu crio aquela figura da loteria judicial. É muito comum no Brasil essa ideia em que duas pessoas com problema trabalhista idêntico, empregados numa mesma empresa, são demitidos no mesmo evento, cada um entra com a sua ação, com o seu advogado, uma caiu na vara 1, o outro caiu na vara 2, um consegue a indenização e o outro não. Essa sensação, né, de insegurança, ela vem em parte porque os juízes, do modo geral, e os advogados também não trabalham de uma maneira forte com essa coisa dos precedentes, que vão fomentar o juiz a falar uma coisa assim: olha, por mais que eu ache que deveria prender ou deveria soltar, deixa eu ver o que meus colegas estão fazendo. Isso é prezar pela institucionalidade, pela segurança das expectativas das pessoas, e parece que o judiciário não tem esse forte e os tribunais superiores não estão dando bons exemplos. Então, acho que, assim, ao invés de discutir se a interpretação é A ou B, o STF já estaria muito imune dessa crítica que tem no catimba constitucional, que muitos dos constitucionalistas fazem, se ele seguisse a sua própria jurisprudência, coletivamente. E a gente tem um problema grave ainda, que é o fato de que cada ministro individual também, às vezes, ignora a jurisprudência do STF. Então, eu entro com uma ação lá, por mais que, digamos, que eu tenha uma tese ou uma causa ali que seria perdida, vale a pena porque posso ter 1 em 11 que topa a minha argumentação. E daí o sistema é de total... daí a consequência de total perda de credibilidade do sistema judiciário, do STF, e por aí vai. Nós temos um professor que cunhou o termo ministrocracia, para dizer que esse individualismo radical que os ministros têm de decidir como eles querem. É um grande exemplo aí o ministro Marco Aurélio, que está prestes a se aposentar, que tem muito dessa marca. Se ele acha que é certo ir para um lado, não importa que todas as decisões do próprio STF sejam o que é para o outro. Ele vai para o lado que ele acha certo, independentemente da jurisprudência. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o professor de Direito Constitucional Rubens Gleiser.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o autor do livro Catimba Constitucional, Rubens Gleiser. Professor Rubens, o ministro Joaquim Barbosa, ele foi a máscara mais vendida do Carnaval de 2013. Atualmente, os ministros do Supremo eles são execrados pela população. Eles são utilizados nas ruas, no avião, já teve até Judas na figura de juiz do Supremo. Como é que os juízes passaram de herói a vilão em menos de uma década? Eles mesmos são o culpado de tudo isso? Existe algum principal motivo que fez selar essa antipatia geral pelo STF? Olha, Laura, eu acho que esse processo ele foi longo. E não faltou quem avisasse que ele estava ocorrendo, em que, se os ministros não são os únicos responsáveis por esse processo, eles têm uma grande parcela de culpa e de responsabilidade. Em parte, isso vem pela essa insegurança jurídica, essa ideia das liminares, essa ideia que depende de cada ministro. Foi acostumando as pessoas de dizer assim, que não importava muito o que era a Constituição, o que era o tribunal, importa se está com o ministro Gilmar, com o ministro Marco, com o ministro Fux, e por aí vai, como se fossem mais conhecidos aí do que os próprios membros da seleção brasileira de futebol. Acho que isso diz muito. Acho que essa fragmentação do tribunal ajudou com isso. A exposição deles na mídia, que é absolutamente desorganizada, né, e que se dá de acordo com o que cada um acha certo, também contribuiu com isso. Então sempre tem ministro que não aparece em nada, não dá entrevista em on, não dá entrevista em off, nada disso, e tem ministro com conta no Twitter. Você tem ministro que vai dar, numa semana, entrevista em jornal, TV, rádio, podcast, tudo junto. Então, acentuou um pouco esse personalismo, e com isso, essa percepção de politização, e você não leva muito a sério. Para o judiciário é importante, para a sua autoridade, um pouco esse distanciamento, essa ideia de que o juiz não está ali no jogo. É como se ele estivesse de fora do jogo, mantendo o equilíbrio. Então, quando o STF, os ministros do STF, toparam essa campanha de protagonizar, não só de endossar ou de dar condições para o combate à corrupção, mas de protagonizar, de estarem nas manchetes, a coisa meio desandou. Houve muita perda de confiança no STF ao longo desse período, que vai de 2015 a 2019, 2020, e quando eles encontram um presidente da República que está disposto a mobilizar sua base eleitoral criticando com verdades ou com falsidades o STF, existe aí um campo fértil, condições para que o tribunal seja alvo de todo tipo de infâmia, e verdadeira ou falsa. Então, assim, acho que os próprios ministros criaram essas condições que tornaram possível um presidente de tendências mais populistas pudesse cravar neles, nas instituições de controle, a imagem de inimigos a serem destruídos, derrotados, etc, etc. Eles precisam ser marcados como pessoas que estão contra o país, etc., que é algo que está ali no manual de líderes populistas autoritários, tentar dividir a população entre amigos e inimigos, e os inimigos precisam ser destruídos. O STF, com a sua conduta de exercer o seu poder sem limitações, topando em nome de objetivos que podiam ser louváveis ou não louváveis, criar essas decisões surpreendentes, virou um alvo fácil. E aí a gente está nessa situação muito próxima de uma crise constitucional, em que há poucos grupos organizados que querem de fato defender a Constituição e o STF. Professor, como você acabou de falar, existem ministros que adoram dar entrevista, participar de jornal, de televisão. Inclusive, acho que a primeira grande discussão midiática que nós vimos entre os ministros da Suprema Corte foi entre Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, né? De lá para cá, obviamente, não é raro nós vermos esses espetáculos entre os juízes do STF. O Barroso, por exemplo, ele faz xingamento em poema, né? Essa mediatização do Supremo, como a gente vê constantemente, não ajuda na deteriorização da instituição? Olha, Laura, eu acho que
você toca num ponto muito importante, que é a politização, então, não só do judiciário, mas de todos os órgãos de investigação e controle, que no limite podem afetar a Polícia Federal, podem afetar o Ministério Público. O grande problema da Operação Lava Jato, a meu ver, que é uma operação, enfim, que divide paixões, né, de todo tipo, e eu vou tentar apresentar algo aqui que não importa se as pessoas são a favor do que ela fez ou contra, é o seguinte: a estratégia de você protagonizar o combate à corrupção por meio de forças-tarefas e operações no judiciário costumam ser fracassadas no médio e no longo prazo, geram riscos muito altos de politização para todos os órgãos envolvidos. Porque esse tipo de atuação depende de uma mobilização constante de noticiário, da opinião pública. Ela precisa do endosso da opinião pública para continuar. Foi assim com as mãos limpas na Itália e foi replicado aqui com a Operação Lava Jato. E aí você começa a ter esses efeitos negativos, né? Então, um dos efeitos negativos é o seguinte: você esvazia a pauta de reforma estrutural do sistema. Tem a ideia assim, que se você for lá e perseguir e prender todo mundo muito seriamente, acaba a corrupção. Não é verdade, né? Você precisa de mudanças no sistema, por exemplo, de licitação, de improbidade, que tornem mais robusta a prevenção à corrupção, por exemplo. A outra, você começa a aumentar a chance de corrupção dentro dos órgãos de investigação. Então, os oficiais, por exemplo, de ponta, então, que é aquela baixa burocracia, o guarda da esquina, né, a imagem do guarda da esquina, vai ter muito mais capacidade, por exemplo, de se corromper pedindo propina numa situação dessa, do que fora. E aí você tem essa exposição midiática também, que é muito difícil para qualquer pessoa administrar. Se você passa anos em cima de um determinado grupo, dando todo esse foco, toda essa carga, toda a atenção para que ela faça algo que está muito além do que o cargo exige, a chance de deturpação, de viés, de passar a atender, a partir de um determinado momento, muito mais a essas demandas da população do que a lei propriamente dita, é muito grande. Isso a literatura aponta ele desde o início dos anos 2000, né? E aconteceu aqui também com a Lava Jato. A pauta anticorrupção está desgastada. O ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro teve um fim muito parecido com o que o principal promotor de justiça teve na Itália. Foi para a política, foi ser ministro do governo e acabou no ostracismo político. Então, assim, é triste ver que, por mais que nós tenhamos ali diagnósticos muito claros de como determinados rumos, de como é administrada a situação da corrupção, situação de conflito político, as nossas instituições, do modo geral, e a nossa cultura democrática também não têm sido capazes de fazer uma reação à altura. Por exemplo, nós estamos com um risco iminente, anunciado, explicitamente anunciado, de contestação absolutamente infundada das eleições do ano que vem, o que pode levar à violência no período eleitoral, disseminação de informações falsas, e honestamente não parece que há um anteparo aí suficiente para tentar mitigar os efeitos. Então, parece que o Brasil está numa situação dos últimos anos, de uma trajetória de crise política, de crise constitucional muito forte, de crise de confiança nas instituições muito forte, e as nossas instituições e a nossa cultura democrática não têm sido capazes de responder à altura e de oferecer soluções. Professor Rubem, já que o senhor tocou no tema da Lava Jato, parece que com a ascensão do Bolsonaro e o exílio forçado e autoimposto ao juiz Sérgio Moro, a operação vive seu melancólico fim, como o senhor acabou de dizer. Professor, como é que você explica o fim da Operação Lava Jato, que parecia colocar também, encerrar a corrupção no Brasil, e também por que ela perdeu, pelo menos neste momento, grande parte do apoio que desfrutava com os ministros do Supremo? A Vaza Jato maculou a relação STF e a operação? Eu acho que a Vaza Jato, né, ela materializa algumas coisas e ela permite que se mobilize no campo do discurso público que de fato havia ali uma intenção, uma agenda política para a Operação Lava Jato, que algumas pessoas diziam que não, mas que no geral, tanto defensores quanto críticos da Lava Jato aceitavam que ela existia.
Quem apoia a Lava Jato vai dizer que é um fim legítimo, e que o ideal seria que não tivesse essa finalidade política, mas que ela era importante, ela era legítima, e quem é crítico vai dizer que não poderia ter essa finalidade de jeito nenhum. Então, eu não acho que foi ali que você muda a ação das pessoas. O que você vai ter é um próprio esvaziamento da Lava Jato. Então, na hora em que ela tem um foco muito claro, muito contundente contra o PT, o Lula, ela agrega em torno dela vários outros setores que partilham desse interesse, né? Então, digamos que assim, vai todos os inimigos, por assim dizer, todos os opositores, adversários do Partido dos Trabalhadores e do Lula vão endossar. Na hora em que a própria Lava Jato começa a tomar outros rumos, essa capacidade de atração se diminui, ela se fragmenta, o apoio se fragmenta. Acho que é muito visível isso durante o governo Bolsonaro, em que durante a campanha eleitoral de 2018 há uma união contra o PT do bolsonarismo e do lavajatismo, que lá pelas tantas cinde em 2020 e acaba aí com a saída do lavajatismo do bolsonarismo. Então, a Lava Jato acho que se fiou na ideia de que ela tinha um apoio incondicional em si pelo seu objetivo mais amplo, quando na verdade ela tinha esse grande apoio para um objetivo mais específico e circunstancial. E a partir daí começou a ser vitimada por aqueles que consideravam como amigos. Você teve esvaziamento do orçamento, você teve mobilização na equipe dentro da Polícia Federal. Então, não deixa de ser irônico que durante o governo Dilma, em que a Lava Jato era a principal algoz do governo, por assim dizer, no debate público, o Ministério da Justiça não interferiu. Ou não sei se não tinha capacidade, ou se optou por não interferir na estrutura da Polícia Federal. O que aconteceu, e acho que no governo Temer também se cogitou algo de mudança e não houve. No governo Bolsonaro, houve uma mudança, com um realinhamento das forças políticas, houve essa mudança. Houve mudança, inclusive, dentro do Ministério Público Federal, desde orçamento, organização de forças-tarefas, e aí foi minguando a força da Lava Jato de Curitiba. Você tem outras operações Lava Jatos pelo país? Tem, mas a Lava Jato que, digamos, que interessa, que anima, que dá vida a esse tipo de combate à corrupção, que garante verba, status, notoriedade, orçamento para essas instituições de controle contra a corrupção, essa morreu. E os seus principais protagonistas hoje enfrentam desafios duríssimos de ataque à corrupção e capacidade de seguir uma carreira dali em diante. Tudo isso, muitos críticos colocavam como um fim possível e provável para a operação. Ainda falando de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal ele julgou suspeito o juiz Sérgio Moro no processo que tem o ex-presidente Lula na condição de réu. Lula passou mais de um ano preso. A que você atribui essa mudança de entendimento? Tem a ver com as provas do hacker de Araraquara, mas se essas provas eram ilícitas, como é que elas foram obtidas por meio ilícitos, como é que elas passaram a ser válidas? Ou foi mais uma catimba do Ministério do Supremo Tribunal Federal? Olha, Laura, acho que tem muitas coisas aí. A primeira delas é esclarecer sobre esse uso das provas ilegais. Existe aí uma corrente, uma divisão. Tem gente que acha que prova ilegal não pode ser usada de jeito nenhum. Tem gente que acha que se for em benefício do réu, pode. Eu acho que não pode de jeito nenhum para ninguém. No caso do Supremo Tribunal Federal, os ministros citam esses áudios, mas dizem que não foi por causa disso. Então eles não falam, não é com base nos áudios, não é com base na Vaza Jato, mas colocam lá. Por que eles colocam lá? Como uma manifestação política, como uma forma de deixar consignado esse conteúdo de conversas escandalosas, e que não podem ser judicialmente obtidas, mas que no campo do debate público não foram refutadas, de modo geral, pelos seus próprios participantes, apesar de ter um conteúdo muito escandaloso mesmo. Então, onde que eles se fiaram ali, a segunda turma, para dizer que o ministro do juiz Sérgio Moro era suspeito, que ele agiu com parcialidade? Eles foram retomando casos que geraram muita crítica quando aconteceram. Então, quando o Lula foi levado à força a depor ali no carro de polícia
sem antes ter se negado a comparecer, então fora da hipótese legal, para ter uma mediatização do evento, isso foi considerado como algo que está na narrativa, corrobora a narrativa de que ele agia com parcialidade. Quando houve a publicização do famoso áudio do Bessias, que era um grampo ilegal, e foi publicizado do mesmo jeito, né, e que foi uma publicidade de áudio que levou ao Lula não ser ministro da Dilma e algo que catalisou e viabilizou o processo de impeachment, foi também usada como uma prova que corrobora essa suspeita. No entanto, você pode dizer com toda razão, bom, todo mundo sabia disso. Por que isso não foi tomado, essa decisão não foi tomada antes? E essa é a grande pergunta. Acho que o que é possível especular é que esses ministros que eram a favor de declarar a suspensão só sentiram a vontade com força política para fazer isso agora que a Lava Jato já era praticamente morta. Então acho que foi mais uma questão de timing político do que outra coisa. O que é muito curioso nessa história toda foi a decisão da incompetência, que veio do ministro que pertencia à ala lavajatista, que era o ministro Luiz Edson Fachin, que abre, digamos, ali o flanco para isso. Há quem diga que era uma tentativa de tentar proteger ou blindar o ex-juiz Sérgio Moro da suspeição, mas se era isso, foi uma tática que não deu certo, mas aí também uma super catimba, né? Era a tentativa de usar um argumento para impedir que os outros ministros debatam um certo tema. É esse tipo de coisa que está sinalizada como catimba no livro. Agora vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gleiser. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o professor de Direito Constitucional da Escola FGV, que também é autor do livro Catimba Constitucional. Rubens, o brasileiro reclama muito da sensação de impunidade. Uma parte expressiva da sociedade brasileira é punitivista e a eleição do Bolsonaro reflete muito nesse clamor. O STF, no geral, tem um perfil mais garantista, a favor das liberdades individuais. Professor, como equilibrar os anseios sociais e o perfil do STF? Aliás, pode-se dizer que o STF ainda é uma corte garantista? Bom, Lara, eu acho que a pergunta é muito oportuna para fazer várias distinções. Acho que a percepção de impunidade, ela é correta. Nós temos na verdade, ela é correta em termos, porque não é que a gente não pune, a gente pune muito e a gente pune muito mal. Acho que a imagem que eu prefiro é a seguinte: nós temos muita gente acima da lei, que não vai ser alcançada pela lei, que vai viver com essa impunidade, e nós temos muita gente abaixo da lei, que não vai ter o mínimo da garantia. Então a pessoa é evidentemente inocente, ela continua presa. Ela cumpriu a prisão, ela continua presa. Tem vários e vários casos que nós temos notícia toda semana, todo dia, de prisões irregulares, abusivas, nesse sentido não do detalhe jurídico, mas nesse sentido que choca mesmo. Tem um vídeo da pessoa a 200 quilômetros de onde aconteceu o crime, na hora do crime, e mesmo assim ela continua presa por anos, e por aí vai. Todos nós sabemos dessas notícias e ouvimos dessa notícia. Então o que nós temos é uma percepção de um sistema judiciário bastante disfuncional, que tem muito viés. Nós sabemos que uma pessoa, um homem jovem negro, tem muito mais chance de ser punido, ou pode ser executado dentro do nosso sistema, do que uma pessoa branca, rica, de um centro urbano e por aí vai. Em todos os tipos de crime, não importa a sua gravidade, né, mas pelo seu perfil. Então, acho que nós temos um problema crônico de desigualdade na aplicação da lei, e isso incomoda demais. No entanto, nós não temos uma cultura que parece querer de fato uma igual aplicação da lei. Parece que nós temos uma cultura, uma parcela da população
que quer que a lei seja muito dura para os inimigos, mas beneficente com os amigos, com os conhecidos, com os colegas. Então, quando é o seu inimigo, o desconhecido, sabe, não pode ter mimimi, não pode ter coisa nenhuma. Aí 5 neles. Daí, quando é com seu amigo, com seu familiar, com seu irmão, com seu primo, daí é importante ter devido processo legal, aí é importante as garantias e por aí vai. Do ex-presidente JK: para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei. O rigor da lei. E parece que isso traduz muito do nosso imaginário, que não é o contrário do Estado democrático de direito, que é falar assim, olha, não importa se você é branco, negro, pardo, índio, se você vive no campo, na cidade, a lei é a mesma para todo mundo. E aqui a gente tem essa dificuldade histórica de simplesmente aplicar a lei. A fila da vacinação é furada o tempo todo, né? E a gente já espera que ela vai ser furada. Então, acho que essa é uma dificuldade que nós temos e isso causa uma dificuldade para nós. Então, qual foi a reação do Mensalão e da Lava Jato? Ela sacia um pouco esse inconformismo com a impunidade dos poderosos políticos, poderosos da indústria, da economia e por aí vai. Só que como que foi feita essa punição? Não nos rigores da lei, abaixo da lei de novo. Então, tem que ter devido processo legal? Mais ou menos. Tem que dar garantia? Mais ou menos, né? Como se quisesse não ser punitivista. Punitivista é uma forma de interpretar a lei mais rigorosa. O que se queria ali era um justiciamento, o linchamento possível, né? Então, acho que é função de todo o judiciário, né? Se é mais garantista ou mais punitivista, um pouco mais tolerante, menos tolerante, garantir que você tem ali a aplicação da lei para todo mundo, por mais que a pessoa seja monstruosa. Eu acho que esse é um desafio civilizatório. Isso diz pra gente quanto civilidade, quanto que a gente está longe ou perto da barbárie. Se a gente fica comemorando assassinato de bandido, a gente está mais próximo da barbárie, infelizmente. Porque qual que é a situação de aplicação da lei? De segurança para todo mundo, civilidade. Você tem que investir num sistema que dê conta de punir e reabilitar o sujeito. Esse é o nosso pacto, né? Só que é um pacto que está em baixa. Ninguém quer isso. Parece que a eleição do Bolsonaro ela é muito expressiva, né? Tem muita gente que gosta de ficar pegando no pé do Bolsonaro, que parece uma pessoa. De onde que esse cara veio? Esse cara foi eleito porque representa muita gente. Uma parte do que ele representa é uma ruptura com esse pacto civilizatório, com esse pacto político. É um anseio a voltar a um passado que não existiu, mas que se defende como ideal, em que as pessoas poderiam fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas esse discurso romântico das próprias mãos não é né? Na realidade é isso aí. Se tem um estado fraco, cada um se vira, vem uma pandemia, tem alguma situação natural, o Estado quebra um galho gigante para todos nós, né? Ele faz muitos favores, ele é problemático. A gente precisa evitar os marajás, o termo antigo, a corrupção. A gente precisa melhorar um sistema. Agora, ficar fingindo que tudo se faz aí com a arma na cintura assim, de uma ingenuidade e de uma falsidade brutal, atroz. A gente precisa melhorar esse sistema se a gente quer ser digno de dizer que a gente vive numa sociedade e não num ajuntamento bárbaro de gente. Qual que é o problema de viver num ajuntamento bárbaro de gente? Quando você tá por cima, tá tudo ótimo, mas é muito fácil ir para baixo. Na hora que você vai para baixo, você não tem nenhuma garantia e nenhuma proteção. Vem a lei, então, né? assim, não tem a lei. Professor, há poucas semanas, o ministro Luiz Roberto Barroso ele fez uma defesa enfática de um sistema semipresidencialista para o governo do país. E, ao mesmo tempo, ele disse que a ex-presidência Dilma, ela, abre aspas, não foi afastada por crimes de responsabilidade ou de corrupção. Fecha aspas. Rubens, eu queria saber duas perguntas. Primeiro, se a ex-presidente Dilma, ela realmente não foi afastada por crime de responsabilidade ou corrupção, então qual foi o legítimo motivo do impeachment?
E segundo, o que a gente pode dizer dessa fala do ministro Barroso? Seria imprudente, poderíamos dizer que ela foi imprudente e que pode deixá-lo ainda pior aos olhos da população? Olha, sobre a primeira pergunta eu posso dizer qual que é a minha avaliação, né? Então tem esse debate se o impeachment foi golpe, se não foi golpe, por aí vai. E eu acho que essa gramática, né, esse vocabulário, essa categoria da catimba constitucional ajuda um pouco isso. E eu acho que foi um impeachment de catimba, onde todo mundo envolvido sabia e sabe que não teve crime de responsabilidade grave ali. A maior parte das pessoas fala em pedalada fiscal que foi um jeito de você ter um nome, um negócio que quase ninguém consegue explicar direito o que é, e que a maioria das pessoas, quando entendem, não consegue achar muito grave, né? Para um processo que também, mesmo onde teve pedalada fiscal, não entrou na denúncia, porque foi fatiada, foi conduzida pelo ex-deputado Eduardo Cunha, uma figura ali que está longe, está acima de qualquer suspeita, uma figura muito controversa também, foi preso, enfim. Então acho que o que a gente pode dizer é o seguinte, mas foi tudo lícito, aconteceu dentro das instituições, com quórum, com votação, ninguém tinha arma, foi chancelado pelo STF e por aí vai. Essa é a situação da catimba, onde você fala, olha, foi tudo regular, mas parece ter um déficit de legitimidade. A motivação não era tirar alguém que cometeu crimes de responsabilidade, não era tirar alguém que foi corrupta, foi tirar a pessoa, não se queria mais esse grupo no poder. Não tinha mais o apoio, não foi feito o pacto para se manter aquele grupo, a pessoa no poder. Isso é catimba, é impeachment de catimba. Ele foi perseguido a despeito de todos saberem e explicitar que não tinham motivação para isso. É por isso que teve aquele fatiamento esdrúxulo ao final, de dizer que tinha o impeachment, mas não tinha punição. É meio que uma confissão dos senadores naquele momento de dizer, a gente não te quer no poder, mas a gente sabe que não era justo te dar toda essa punição. Então, assim, é uma burla ao sistema, né? Então, acho que, de fato, não, é difícil defender a legitimidade em termos de valores democráticos, de princípios democráticos do impeachment. Pode-se falar que não era conveniente, que era complicado não ter o apoio, por que perdeu o apoio dos deputados e dos senadores, tudo isso dá para falar. Agora que, de fato, se acreditava que tinha um crime de responsabilidade, isso não dá para dizer. Mas mais controvérsia é bom. O que quer dizer, então, o ministro que está agora à frente do TSE tomar essa decisão? Né? Então, fazer essa fala nesse momento, ele está descredibilizando a decisão que foi tomada, isso pode indicar um comprometimento dos seus valores na condução da eleição. Então acho que assim, o timing, né, o momento é complicado, né, mas parece que tem tanta coisa acontecendo no bastidor, né, que quando aparecem essas ações, essas falas tão estranhas, o que eu tenho a impressão, pelo menos, é que a gente está perdendo um pedaço do filme, é que tem alguma coisa acontecendo no bastidor que está fazendo esses agentes agirem de uma maneira tão estranha, que seria muito fácil de condenar normalmente, de dizer, poxa, isso pode ser interpretado como uma parcialidade, você vai conduzir o processo eleitoral, né? Mas, no entanto, a gente sabe também que nós não sabemos a que o ministro estava reagindo. Nós sabemos que a disputa nos bastidores deve estar sendo muito intensa. Mais do que a frase em si, fica-se a vontade de saber o porquê ele disse, né? Exato. Vamos para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com Rubens Gleiser, que é autor do livro Catimba Constitucional, que fala sobre as ações do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou recebendo o professor de Direito Constitucional da Escola FGV, que também é autor do livro Catimba Constitucional, que comenta numa narrativa de futebol as ações polêmicas do Supremo Tribunal Federal
Rubens Gleiser. Rubens, hoje nós estamos vivendo num ambiente completamente polarizado. As decisões do Supremo Tribunal Federal são frequentemente questionadas pela sociedade. Após a eleição do Bolsonaro, os ataques à democracia e ao Supremo, eles intensificaram-se. Daí o Supremo reagiu, por meio do inquérito da fake news. O problema é que muita gente reclama da interpretação do STF em relação às fake news, mas os críticos muitas vezes são os correligionários, gente da base do próprio presidente Bolsonaro. Foram essas mesmas pessoas que aplaudiram a corte quando o tribunal tomou a decisão de impor censura no jornal A Folha de São Paulo, impedindo a entrevista do ex-presidente Lula alguns dias antes da eleição do segundo turno. Professor Rubens, o senhor acredita qual é o melhor caminho para se lidar com a questão das fake news? Olha, Laura, acho que você coloca tantas questões aqui interessantes. Uma delas é a seguinte, apontar que é muito difícil conduzir um debate público sério quando as pessoas não têm compromisso com a integridade das suas posições, de coerência. Então, se existe uma censura, a Folha de São Paulo, para não poder entrevistar o Lula, digamos, isso é ótimo, isso é maravilhoso, e é isso mesmo que o STF tem que fazer, e quando se tem a censura, a Cruzoé é horrível, eles são ditadores, e peraí, nós estamos numa democracia, e eventualmente o reverso é verdadeiro também. Um lado vai achar isso absurdo, e o outro louvável, porque onde já se viu a Cruzoé, etc. Então, é muito difícil conduzir algo assim, parece que nós temos aí um grupo pequeno de pessoas comprometidas com os valores democráticos, com a estabilidade, e com uma competição que seja justa. Não é que eu estou aplaudindo a partir do resultado, eu quero que a decisão seja a correta porque ela é aplicada para todos, não se me beneficiou ou se prejudicou. Então é muito difícil conduzir um debate público nesse sentido, em que está tão deteriorado. Deu para ver que isso se acentuou muitíssimo de lá para cá. E quando você tem informações falsas, essa alta disseminação de informações falsas, por esses grupos que não tem nenhuma forma de controle, a disseminação é livre, como WhatsApp, Telegram e por aí vai, a coisa se complica, porque se já não existe esse comprometimento com a coerência, e a tendência nossa é ser levada pelas paixões de todo mundo, é muito fácil você acreditar numa notícia falsa quando ela confirma o seu viés. Então, digamos que você adora o Lula e de repente vai lá uma notícia falsa que o Lula, sei lá, foi até a Lua e voltou. Poxa, é gostoso, acreditar nisso. Ou a mesma coisa pode ser dito do Bolsonaro. Bolsonaro é um mito, veio salvar, e daí vem lá a notícia que ele está sendo perseguido porque ele veio para livrar o mundo de uma rede secreta de réptil. Uma besteira assim. Lá pelas tantas, a pessoa sublima o seu crivo racional para poder se sentir bem consigo mesma, com as suas escolhas e tudo mais. E o problema é que nesses nichos, nessas bolhas da internet, as pessoas vão tomando contato só com quem elas concordam, com versões cada vez mais extremas do seu ponto de vista. Então, nós chegamos nesse impasse em que as mídias sociais, as redes sociais, elas estão, por um mecanismo da estrutura delas, polarizando ainda mais a sociedade, porque as pessoas vão ficar cada vez mais presas no seu ponto de vista e vão ficar tendentes a achar que as pessoas que discordam delas ou estão de má fé, ou são ignorantes, ou burras, ou coisa do gênero, e isso mina a base do empreendimento democrático. A gente está muito mais próximo de um cenário de guerra religiosa do que de convívio democrático. As posições das pessoas têm essa natureza quase sacra. Isso é insustentável. Ô Rubens, no STF acontece o processo contra o deputado federal Daniel Silveira, que atualmente cumpre prisão domiciliar por ter ofendido violentamente aos ministros da Suprema Corte, inclusive os ameaçando. Muitos enxergam um exagero do Supremo, pois os deputados gozam da imunidade parlamentar que lhe garantem a liberdade de discurso. Como é que o professor avalia esse caso?
Em direito penal, qual é o melhor caminho para lidar com os crimes de discurso de ódio? Aliás, quando o discurso de ódio, o discurso de ódio é crime e qual é a pena? Bom, até para responder algo que ficou de fora da última pergunta, Laura, eu adiro as críticas que são feitas ao inquérito das fake news. Acho que teve uma forçação de barra para que o STF conseguisse ocupar esse lugar de ser vítima, juiz e acusador desse grupo de pessoas que está ali a fim mesmo de derrubar o tribunal. Me parece que é um tipo de reação a um ambiente extremamente hostil, em que esses grupos contam com o apoio do governo, contam e parecem não contar aí com a Procuradoria-Geral da República para tocar essas investigações. Acho que teve uma movimentação muito recente também, em que a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento das investigações dos atos antidemocráticos e foi aberto outro de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes, com um escopo muito parecido. Então, acho que teve outras ações também que foram tomadas ali, deixando de fora a Procuradoria-Geral da República. Então, é uma situação ali que tem que criticar muito ao que tem sido feito ao tribunal, que tem adotado como estratégia de sobrevivência, né, se defender usando todas as armas que tem. No entanto, parece que essa é uma estrutura, é muito difícil avaliar qual é a saída, porque se por um lado ele está indo também tomando decisões que são difíceis de serem defendidas do ponto de vista técnico, o que você está vendo do outro lado é uma ameaça de, na prática, extinção da capacidade do tribunal de exercer sua função de controle sobre o executivo e o legislativo, e muitas vezes com ameaças aí físicas e por aí vai. Então me parece que, apesar de ser um contexto muito difícil, o rigor com que o STF deveria deixar claro esses critérios para lidar com o discurso do deputado deveria ser muito mais claro, muito mais robusto. E não foi. Eu acho que foi uma reação ali de bate-pronto, com um cálculo político de, olha, isso não pode ser tolerado, esse deputado está envolvido com os atos de investigação antidemocrática, e não podemos deixar ele falar mais isso, senão a coisa vai desandar. Só que a gente precisava de um pouco mais de critério. Ele precisa, então por mais que isso seja difícil e o contexto seja periclitante, ele precisa, é o trabalho dele deixar claro onde é esse discurso de ódio, até onde vai, qual é o elemento que deixa claro que se passou do limite da imunidade parlamentar. Então, assim, mesmo sendo um momento de crise, o STF tem que cumprir com esse seu encargo de deixar claro onde está sendo os limites, porque por mais que alguém possa dizer que hoje a intenção é das melhores, que é preservar a democracia, abre precedentes terríveis para que, digamos, numa composição menos propensa ao equilíbrio democrático, vá-se justamente calar e prender e suprimir direitos de pessoas que estariam ali protegendo a democracia. Então, acho que essa ressurreição da Lei de Segurança Nacional, ela é terrível e nefasta, e a gente está vendo que tem o guarda da esquina justamente está prendendo muita gente que está simplesmente manifestando contrariedade ao governo. Então, acho que é muito difícil. Quando uma pessoa está jogando sujo contra você, você pode tentar vencer ela no jogo sujo ou tentar preservar o jogo limpo. Me parece que o judiciário só pode tentar preservar o jogo limpo, mesmo que no final ele vá perder. Quando ele parte para o jogo sujo, mas você pode até prolongar a derrota, mas ela vai vir de um jeito ou de outro, né? Uma situação muito difícil. Professor Rubens, com tudo isso, a gente poderia dizer que nós estamos vivendo um momento de cerceamento da liberdade de expressão? Qual é o limite entre liberdade de expressão, ofensa e discurso de ódio? Tá. Acho que nós temos, não é de hoje, uma cultura muito hostil à liberdade de expressão. Não tivemos, sabe, ela muito bem garantida. Então,
O próprio Supremo Tribunal Federal tem, às vezes, maus precedentes em termos de decisões judiciais e maus comportamentos. Então, nós já tivemos um advogado que criticava o ministro e saiu preso do avião e coisa do gênero. Então, me parece que é o seguinte, que a liberdade de expressão, um nível muito básico de proteção à liberdade de expressão, é proteger a fala que faz críticas à atuação política dos agentes políticos relevantes, agentes públicos relevantes. Então, se eu estou criticando a ação deles, eu posso ser agressivo, eu posso ser contundente, desde que eu esteja na esfera da ação. Isso eu acho que é muito da ação política, o que eles fizeram enquanto agentes políticos. Eu acho que isso é muito claro. Algo que sai dessa esfera é quando eu vou pelo nosso sistema que criminaliza a calúnia, a difamação e por aí vai, quando eu vou para a esfera individual da pessoa. Então eu estou falando da opção sexual, da opção religiosa, não opções, né, mas da orientação sexual, da orientação religiosa. Eu estou falando de coisas da vida íntima da pessoa que não tem nada a ver com o que ela é na vida pública. Eu quero atingir a pessoa e não o agente público. Quando eu estou nessa esfera de invasão privada, eu estou cometendo crime. E acho que vai ter casos muito mais difíceis, né? Acho que os casos de liberdade de expressão, eles são muito delicados, são muito difíceis. Eu considero, acho que os mais complexos que você pode ter na área do direito. Mas o fato é que a gente até hoje não construiu uma cultura robusta de proteção à liberdade de expressão. É crime o desacato, né? Então, é terrível, porque é um crime de você ofender a pessoa que está na situação pública. Então, acho que a própria tipificação dos crimes, como os crimes estão escritos e determinados, eles restringem muito da liberdade de expressão, e onde você vai ter agentes que vão ser muito zelosos da sua própria imagem, de não querer nem se sentir ofendidos. Então, parece que daí essa ofensa, que não pode ser dita, acaba aparecendo em outros âmbitos, ela acaba virando violência física, violência política, tentativa de subverter ou de derrubar uma instituição. Então, estamos numa situação complicada, assim, é importante a gente fortalecer com critérios mais claros o discurso político de crítica, de humor, que é importante. A gente teve ministro que processou humorista e ganhou. Acho isso terrível sobre a qualidade do nosso liberdade de expressão. Ô Rubens, o presidente Bolsonaro ele poderá indicar o próximo ministro do STF e ele já afirmou que será terrivelmente evangélico. Professor, com essa indicação do Bolsonaro de um ministro terrivelmente evangélico, a catimba constitucional tende a esquentar? Olha, é muito difícil. Hoje, né, o presidente Bolsonaro disse que quer indicar o André Mendonça, que foi seu advogado-geral da União e ministro da Justiça, que nessa posição foi absolutamente fiel aos seus pedidos, né? Teve, inclusive, algumas atuações perante o STF que foram estranhas, né? Foi muito longe da técnica em alguns casos. Esteve à frente do Ministério da Justiça quando foi produzido um dossiê para identificar a orientação política de servidores e por aí vai. No entanto, o cargo de ministro do STF dá condições para que o ministro, a ministra, o exerça com independência. É só imaginar que o julgamento do mensalão ocorre numa corte que era composta, 9 dos 11 ministros eram indicados pelo PT. Então, assim, se o ministro, a ministra quer ser independente, se valoriza isso, pode ser. No entanto, se o ministro, a ministra querem ficar mantendo vínculo com o seu padrinho político, dá para fazer isso também. Então, eu não sei o que esperar. Como ministro do André Mendonça, muito se falava, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que tinha essa carreira também passando pela política, foi secretário de Segurança Pública, foi do governo Alckmin, foi ministro da Justiça no governo Temer, e quando ocupa o cargo, passa a exercer, dar decisões que acabam atingindo os seus padrinhos políticos. Afeta negativamente o Temer, afeta negativamente o Alckmin, demonstrou sua independência. Então, acho que o próximo ministro, parece ser indicado o André Mendonça,
vai ter na mão a opção de agir em prol da institucionalidade do tribunal, da preservação do equilíbrio democrático, ou se manter ali naquela linha de troca de favores, da politicagem, né? O cargo dá condições para que o ministro escolha qualquer um desses rumos. O Rubens, as investigações contra os ministros do Supremo parece que nunca avançam. Por que isso acontece? Os membros do STF são inimputáveis? Eles estão acima do bem e do mal? Olha, eu não diria que eles são inimputáveis, né, mas eu acho que, dado o risco de instabilidade que isso gera, quando você tem as altas autoridades da República, são mais difíceis de serem processadas, porque senão você vai colocar esse poder sempre para uma autoridade mais alta, e daí ela vai ser dificilmente processada. Nós temos uma situação parecida com o Procurador-Geral da República. Existem poucos controles sobre a ação e a omissão dele. Sobre o presidente da República, existem poucos controles. Você tem o remédio do impeachment, que é super difícil, que é super amargo de ser administrado. E para ministro do STF, você tem essa mesma dificuldade. O alto escalão da política, ele tem que ser difícil de ser processado, primeiro em prol da estabilidade. Ninguém quer o presidente da República tendo mandato suspenso por um juiz de primeira instância. O mesmo pode ser dito ali para o chefe do Ministério Público Federal, e o mesmo tem que se dizer para os ministros do STF. Agora, como nós podemos ter um desenho um pouco mais saudável para que, diante de uma suspeita fundada, ninguém nessa alta se torne uma casta intocável, nós precisamos rever. Nós somos carentes aí de revisar o que é o sistema de foro privilegiado e os freios de contrapeso nesse altíssimo nível. Me parece que quando a Constituição foi desenhada e o nosso sistema penal, do modo geral, ele não foi feito imaginando um grau alto de delinquência do corpo político, de qualquer um dos poderes, seja do judiciário, do executivo e do legislativo. Isso era considerado, acho que a premissa é que isso seria menor. No entanto, nós estamos face a uma realidade em que possivelmente essa delinquência é alta, e nós temos um sistema que nos deixa desprotegidos em relação a isso. Então, seria necessário rever os problemas, especialmente de corrupção, por exemplo, no judiciário como um todo, não só no STF. Rubens, para a gente encerrar, nós temos como reverter essa catimba inconstitucional? Quais medidas o Supremo deve tomar para se fortalecer e aumentar o vigor da democracia brasileira? Bom, acho que antes de mais nada, eles têm que querer parar com essa catimba constitucional, mas eles estão um pouco viciados nisso. Então, se a catimba é você tomar essa decisão que é lícita, mas tem uma ilegitimidade, e ela é tomada porque está perseguindo um objetivo que está fora dos objetivos, das diretrizes da instituição, ou no caso do que o direito está determinando, ela é sempre nociva. O Supremo precisa resgatar um pouco a sua aura de tecnicidade. Ele precisa ser visto mais como alguém que está não tirando as decisões da cabeça ou do coração de cada um, das vísceras de cada um, mas está tirando das leis. Como ele precisa ser capaz de dizer: olha, você não gostou da decisão, mas não sou eu, é a lei. E não importa se você vai colocar alguém terrivelmente evangélico, católico, umbandista ou qualquer coisa, que a decisão, se não for a mesma, vai ser muito parecida, talvez tenha algumas nuances, né? Então, ele precisa sair da catimba para despolitizar o tribunal. Ele precisa, então, dar mais coerência para suas decisões. Ele precisa dar mais mecanismos para que o colegiado controle as decisões individuais dos ministros. Eles não podem ser 11 supremos, eles precisam funcionar um pouco como pequenas engrenagens dentro de algo maior. Então, e essa coisa maior precisa ser capaz de exercer controle. Hoje, eles têm meio que uma carta branca. Se alguém quer pedir vista de um processo e com isso paralisar uma decisão por 5 anos, consegue, e faz isso sem sofrer nenhuma consequência, sem sofrer nenhuma retaliação, nenhum controle. Se um ministro não quer se declarar impedido
ou suspeito, no caso em que ele é claramente impedido ou suspeito, o colegiado também não exerce esse controle. Então, isso precisa mudar. E precisa mudar também a relação com a mídia, ela precisa passar por algum tipo de coordenação, alguns assuntos, algumas entrevistas, talvez por assessor de imprensa, talvez por uma figura de decano, talvez por uma figura de presidente do tribunal, mas essa história de cada um ficar se expondo do jeito que quer, no grau que quer, sobre o que quiser, isso só aumenta a percepção de politização do tribunal. Né? Os ministros precisam entender que, eu acho que é um pouco, acho que a exortação do livro, no final, é aquela velha sabedoria que é o seguinte: tem que saber perder os anéis para não perder os dedos. Ou o Supremo passa a exercer ele próprio algum controle e limites sobre os seus poderes individuais dos ministros e do tribunal como um todo, ou alguém vai exercer esse controle. E se alguém de fora exerce esse controle, ele vai ser desmedido e vai ser para piorar a qualidade da democracia e equilíbrio dos poderes. Eles precisam jogar limpo e acabar com a catimba. Professor Rubens, muito obrigada pelo seu tempo em estar aqui comigo e parabéns pelo seu trabalho de pesquisa nesse livro Catimba Constitucional, o STF Antijogo à Crise Constitucional. Com certeza, nós aprendemos muito aqui nesta entrevista. Eu que agradeço, é um grande prazer, uma grande honra, espero ter uma outra oportunidade em breve. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada, uma boa noite, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Até mais!